Este programa tem o apoio da construtora Rudine Rodarte, do projeto à construção, tudo em um só lugar. Liga agora e faça um orçamento 98528-3262. 98528-3262 e o nosso Instagram, @Rudine Rodarte Construtora. Você que está enfrentando momentos difíceis, lidando com a depressão, pensamentos de suicídio ou desânimo que parece não ter fim, saiba que você não está sozinho. Estamos aqui por você. Mande seu pedido de oração pelo WhatsApp 99425-4833, mais uma vez 99425-4833, e tenha certeza de que estaremos orando por você com todo o carinho e amor. Ajude a construir um lar de amor e esperança. Em breve, a Casa Lar Casa do Caminho Francisco de Assis será um lar seguro para 20 crianças, oferecendo amor, cuidado e um novo começo. Mas para que esse sonho se torne realidade, precisamos de você. Sua doação faz toda a diferença. Com a sua ajuda, poderemos concluir a reforma e acolher essas crianças com dignidade, cara. Faça a sua parte. Doe para o Pix 30 832 855 0001 40. Novamente, 30 832 855 0001 40. E o nosso contato de WhatsApp é 98528-3262. Cada contribuição é um tijolo de amor na construção desse lar. Juntos, podemos transformar vidas. Cursos gratuitos de Espiritismo? É isso mesmo, totalmente gratuito. Venha conhecer essa doutrina maravilhosa que tanto consola. Anote aí o nosso telefone, 99969-9230. Mais uma vez, 99969-9230. Os cursos acontecem todos os sábados, das 17 às 19h30. Venha transformar sua vida. Esperamos por você. Venha conhecer o nosso trabalho voluntário, o Ônibus Expresso Caridade, que está todas as sextas-feiras à noite, levando nas ruas o acolhimento e a dignidade a quem mais precisa, através do banho quente, doando roupas novas, corte de cabelo, sopa quentinha e também os ensinamentos de Jesus, proporcionando não apenas assistência material, mas também um conforto para a alma. Juntos podemos transformar vidas. Para saber como participar ou fazer sua doação, entre em contato conosco pelo WhatsApp 99425-4833. 99425-4833. O bem que você faz hoje ilumina o caminho de alguém amanhã. Venha conosco nessa missão de amor. E siga o nosso Instagram, @Expresso Caridade. Olá, amigo ouvinte do programa Ação Espírita, um programa da Concafras PSE. Aqui é seu amigo Dailson Júnior, que em nome do nosso querido Mestre Jesus, terá a alegria de estar ao seu lado neste programa. Fique ligado na programação de hoje. Lindos casos de Chico Xavier. Entrevista, 30 segundos Alta de Souza, mensagens da semana e culto do Evangelho no Lar. Amigo ouvinte, hoje, além das reflexões e lindos casos, conversaremos com Ronei Esteves, do Centro Espírita O Consolador, da cidade de Goiânia, Goiás. Falará sobre o tema Viver vale a pena, suicídio nunca. Mas antes, gostaria de convidar você para juntos fazermos a nossa prece. Amado Mestre Jesus, voz de infinita luz e sabedoria, agradecemos pelo dom da vida. Sabemos que somente através dela poderemos alcançar os níveis de elevação moral e espiritual para chegarmos a Ti, Senhor. Que neste momento uma luz se faça no coração de todos os nossos irmãos sofredores que se encontram em desespero, achando que estão só e com a dor imensa que não cabe no peito. Mestre, que em seus corações faça brilhar a vossa luz, e assim eles enxerguem a luz ao final do túnel e preservem as suas vidas, para que assim entendam a necessidade encarnatória de estarmos presentes neste mundo. Nenhuma dor dura para sempre. E o Senhor vai se fazer presente no coração de todos, Mestre, tenho certeza, e que eles possam ter a oportunidade de ver esta luz e desistirem de toda e qualquer iniciativa que venha implicar a sua encarnação atual através do suicídio, pois é enganoso. Sabemos que a vida continua, que o espírito é imortal. Mestre amado, ilumine a todos nós, hoje, amanhã e sempre, e que assim seja.
convidamos você, ouvinte, a conhecer alguns trechos da vida de alguém muito especial, um homem conhecido e querido no Brasil e no mundo. Ouça agora o interessante caso da vida de Chico Xavier, um homem chamado amor. A madrinha do Chico, por vezes, passava tempos entregue à obsessão. Assim é que, nessas fases, a exasperação dela era mais forte. Em algumas ocasiões, condenava o menino a vários dias de fome. Certa feita, já faziam 3 dias que a criança permanecia em completo jejum. À tarde, na hora da prece, encontrou a mãezinha desencarnada que lhe perguntou o motivo da tristeza com a qual se apresentava. A senhora não sabe, explicou o Chico, mas tenho passado muita fome. Ora, você está reclamando muito, meu filho, disse Dona Maria João de Deus. Menino guloso tem sempre indigestão. Mas hoje bem que eu queria comer alguma coisa. A mãezinha abraçou e recomendou: continue na oração e espere um pouco. O menino ficou repetindo o Pai Nosso e daí a instantes um grande cão da rua penetrou o quintal. Aproximou-se dele e deixou cair na boca um objeto escuro. Era um saboroso jatobá. Chico recolheu alegre o pesado fruto, ao mesmo tempo que reviu a mãezinha ao seu lado, acrescentando: misture o jatobá com água e você terá um bom alimento. E despedindo-se da criança, acentuou: como você observou, meu filho, quando oramos com fé viva, até um cão pode nos ajudar. Em nome de Jesus. Amigo ouvinte, conversaremos hoje com Roneir Esteves, do Centro Espírita O Consolador da cidade de Goiânia, Goiás, sobre o tema Viver Vale a Pena, Suicídio Nunca. O tema do programa de hoje é Viver Vale a Pena, Suicídio Nunca, onde viemos conversar sobre a alegria de viver, vida esta que é dádiva de Deus, nosso Pai. Para conversarmos sobre este assunto, convidamos o nosso amigo Roneir Esteves, do Centro Espírita O Consolador de Goiânia. Seja bem-vindo, Roneir. Olá, Larissa. Ficamos felizes de estar aqui mais uma vez participando desse programa e é sempre uma oportunidade bendita de falarmos do Evangelho do Cristo. Vamos conversar hoje sobre um assunto muito interessante, sobre a importância da valorização da vida. Vamos falar do tema Viver Vale a Pena, Suicídio Nunca. Roneir, para iniciarmos o nosso assunto de hoje, nos lembramos aqui que Deus concede ao homem um corpo físico que é instrumento para a sua evolução. Este corpo ele é propriedade nossa ou ele é um empréstimo? Nós podemos fazer dele o que bem entendermos? Nós podemos, Larissa, lembrar do Evangelho que nos diz o seguinte, que Deus nos concede esse empréstimo. E somente Deus sabe, não compete ao homem dispor do seu corpo, porque somente a Deus sabe o momento de tirá-lo. E também nós temos que lembrar que nós somos espíritos imortais e nós é que nos encontramos depois de um planejamento reencarnatório. E claro, neste planejamento cabe ali a preparação do corpo físico, que é planejado no plano superior da vida. Lá nós encontramos os construtores espirituais, os engenheiros, responsáveis pela elaboração do nosso corpo físico. Instrumento importantíssimo para a nossa ascensão moral e espiritual. E se nós lesionamos e danificamos este corpo físico, que é instrumento para o nosso crescimento, certamente, conforme também nos lembra o Evangelho, nós teremos que reparar ceitil a ceitil pelos males que cometemos. Porque se nós danificamos este corpo, esse instrumento, significa dizer que nós vamos encurtar o nosso planejamento de vida. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que nós tivéssemos um planejamento de vida de 50 anos. E aos 30 anos de existência, a criatura humana resolve pôr fim na sua vida. Significa que ela não cumpriu com o seu planejamento. Por quê? Para as reparações que se fizessem necessárias, diante dos seus débitos do passado, teria que viver então por 50 anos. Isso certamente a criatura terá que reparar um dia. Jogou 20 anos fora, que seriam 20 anos de atividade plena, porque nós não temos momentos em desperdício em nossa vida, né, Roneir? Não temos. E esses 20 anos, eles são contabilizados. Ou seja, a sua vida ela foi programada para 50 anos. E certamente, diante desse planejamento que existe no plano superior da vida, o nosso organismo comporta uma carga vital de 50 anos. Se você encurtou isso, significa que você ainda tem de vínculo entre o corpo físico e o corpo perispiritual após tirar-se a vida, um vínculo de 20 anos aproximadamente de atividade. E em alguns casos, Larissa, a situação ela fica mais grave. Mais grave ao ponto de
o espírito de um suicida se continuar vinculado ao corpo físico. André Luiz, outras obras espíritas também de outros autores, nos diz que essa vinculação às vezes permanece, vinculando o corpo físico ao perispírito. Existe uma atração irresistível. O perispírito chega a sentir as sensações do corpo físico ainda. Todas essas sensações, a ponto de acompanhar aquele período de decomposição do corpo. Imagina você a dor, a flagelação, a inquietação íntima com que passa esse espírito. Por quê? Porque estava programado a viver 50 anos e ele encurtou a sua vida vivendo apenas 30 anos. Então isso traz graves sequelas ao espírito daquele que retornou à pátria espiritual. Até porque nós compreendemos perfeitamente que a doutrina espírita nos revela que tirar a vida não resolve o problema de ninguém. Pelo contrário, se somos criaturas imortais, significa que a vida continua. E esse Filho de Deus que comete esse crime, certamente comete um crime contra si e trazendo inquietações aos demais, aos seus familiares, e ele vai perceber que ao desencarnar vai se deparar com a surpresa de que a vida continua. Ele continua mais vivo do que nunca. Essa foi a experiência de Camilo Cândido Botelho, quando chegou ao plano espiritual, chegou ao Vale dos Suicidas, se deparou e que a vida continuava. Ele, meu Deus, estou vivo, e agora? Roneir, qual é a importância, de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, de se cuidar do corpo e também do espírito? Porque qualquer descuido com esses dois significa que nós estamos lesionando esses dois corpos, não é? Nós havíamos dito que existe um plano de vida. E para esse plano de vida, nós temos que considerar que o instrumento que permitirá a evolução, o crescimento e que a criatura humana passe por todas essas experiências reparadoras é o corpo físico. Ele que nos permite isso. É o primeiro empréstimo que Deus nos dá ao reencarnarmos, ao renascermos. É o corpo físico. Temos que zelar por ele, é claro. Se nós não zelamos pelo nosso corpo físico, como é que nós vamos cumprir com a nossa jornada, com o nosso planejamento reencarnatório? Então tenho que zelar, tenho que cuidar. E até nos lembra também Joana de Ângeles e os médicos também, que nós devemos cuidar a ponto de que se fala muito hoje na atividade física, nos exercícios, né? Isso é importante também, porque contribui. E a própria ciência nos diz que a atividade física, para as pessoas que estão com depressão, lembramos aí também que a depressão normalmente é a gênese, a matriz, a origem dos processos obsessivos mais graves, inclusive a ponto de se passar por etapas sucessivas, chegando, se não se buscar o tratamento, ao processo do suicídio. Então, observe que o exercício físico ele é importante nesse momento porque você libera hormônios que são responsáveis pelo humor, pelo bem-estar, pela alegria de viver. Né? Então, isso é importantíssimo. Roneir, o que é o suicídio? Né? Partindo disso que nós já conversamos. Bom, o suicídio é o ato voluntário que a pessoa provoca contra si mesma, o ato de autodestruição, tirando a própria vida. Compreendemos que várias são as causas que conduzem a pessoa ao suicídio. A covardia moral, a rebeldia perante as leis de Deus, é um desvio grave, porque nós nascemos para crescer, para evoluir, para cumprir com as nossas tarefas. E aquele que se acovarda diante das dificuldades, diante dos problemas, é porque não soube buscar a Deus e às vezes necessita até de ajuda para isso. Nós sabemos que a doutrina espírita, ela nos proporciona um conhecimento da vida futura, da vida espiritual, conforme disse anteriormente. Isso faz com que a criatura possa acreditar de que a vida existe após a morte do corpo físico. Sendo assim, por que a pessoa tiraria a própria vida? Se ela estaria agravando ainda mais a sua condição. Porque muitas vezes ela acha que esse problema não tem solução. Ela se vê num abismo de tristeza, de dor, ela está achando que não tem solução e busca solução na anulação da própria vida. Isso também é a falta de conhecimento, porque se a pessoa conhecesse, buscasse o conhecimento da doutrina espírita, ela iria perceber que os flagelos com que passa hoje, todas essas inquietações íntimas, é fruto do seu hoje ou principalmente do seu ontem. As vidas sucessivas explicam, exatamente. Né? Então ela iria perceber melhor que é necessário que busque a força por vários instrumentos que o Senhor permite, para que possamos renovar na fé, na esperança, meio de continuar vencendo essas dificuldades e seguirmos adiante na nossa jornada evolutiva. Roneir, qual a diferença entre o suicídio direto e indireto? Suicídio direto, Larissa, é aquele que a pessoa comete contra si mesmo por meio de um ato brusco, né? Que elimina definitivamente a sua vida naquele instante. O suicídio indireto, conforme nós já comentamos, existe um planejamento de vida e ali você tem
uma carga de energias para toda a sua existência. E aquele que gradativamente vai desgastando, diminuindo essas energias vitais que comportaria toda uma existência, naturalmente que ele está cometendo um suicídio indireto. E isso normalmente passa despercebido. Vou dar um exemplo aqui do irmão X. Lá, o irmão X teve um caso denominado de Belarmino Vicas, muito interessante. No livro Cartas e Crônicas. Cartas e Crônicas. Ele relata o seguinte, que ele desencarnou aproximadamente com seus 50 e poucos anos de idade, mas ele teve 20 anos de vida espírita, que foi muito importante para ele. Ele pede então ao irmão X que pudesse relatar a sua experiência, porque assim estaria despertando algumas pessoas para que pudessem de fato valorizar a vida. Ele conta que ele começou a contabilizar as suas irritações, a fazer uma estatística de todas as suas irritações enquanto espírita. E eu certamente não vou me lembrar aqui de todos os casos, mas vou destacar alguns. Ele disse que, por exemplo, 2.000 irritações contra o chefe, desgosto com os netos, com os filhos, desgastou-se com, por exemplo, a empresa de telefonia, realizando reclamações, no trânsito, 1.000, e assim sucessivamente. Ele com fez garçons, garçom, vendedor, de várias formas, ele se desgastou. Coisas que para nós acontecem no nosso dia a dia e N vezes. Né? N vezes, e a gente às vezes não percebe da gravidade disso. E aí eu me lembro que no final lá da contabilidade, ele fechou em mais de 16 casos de irritações nesses 20 anos. E aí ele reflete dizendo que isso lhe custou 22 anos de encurtamento da sua existência terrena. Isso é grave, porque seria 22 anos de existência com que ele poderia trabalhar no processo de reparação, de renovação interior do seu ser. Mas não. E assim a gente percebe que no dia a dia, às vezes a gente não dá importância a esses fatos que são importantíssimos. O mau humor, o azedume, a impaciência, a intolerância, o alcoolismo, o desequilíbrio no campo do sexo e todos os outros atos que trazem esse desequilíbrio certamente pode provocar aí um suicídio indireto. Então quer dizer, Ronei, que a gula, o alcoolismo, dependência química e outros sentimentos infelizes também são maneiras de nós negligenciarmos e abreviarmos a nossa vida? É porque nós reencarnamos não com este propósito, certamente que trazemos as nossas dificuldades de outras existências, mas nós temos um amparo e a nossa prova maior aqui é de vencermos as nós mesmos, as nossas tendências inferiores, ou seja, diante desses comportamentos difíceis, fazermos uma reflexão, buscarmos a prece, uma leitura edificante para que nós tenhamos a força suficiente para superarmos esses momentos de desequilíbrios. Que tudo isso que você disse aí enquadra perfeitamente nos casos de suicídio indireto. Ronei, muitos suicidam porque não suportam as adversidades da vida. Nós sabemos que estamos num mundo de provas e expiações e que elas existem. Mas nesse sentido, existe algum problema em nossa existência que seja tão terrível que não possa ter uma solução? Poderíamos começar dizendo daquela máxima do Evangelho que diz que Deus não coloca fardos pesados em ombros frágeis. Então Deus não permitiria uma reencarnação com um peso, com um nível de tarefa, de sofrimento, de dor a uma criatura que ele não tivesse a condição de suportar. E que essas experiências, mesmo advinda da dor, de todas essas dificuldades com as quais a criatura humana passa, elas são necessárias para a depuração da alma. Então que nós enxerguemos isso não como castigo de Deus, pelo contrário, como oportunidade redentora, porque certamente se tivéssemos a condição de analisar com clareza o nosso passado, nós perceberíamos que estamos reparando gota a gota pelaquilo que fizemos. Então, certamente que as provas chegam e nós temos a plena condição de suportá-las. Basta que a gente busque os instrumentos adequados, corretos para a superação. Poderemos falar, por exemplo, da prece, que é fundamental. Essa sintonia com Deus, com os espíritos amigos, que há de nos dar força. Podemos buscar a renovação da esperança, da fé, que nos garante o processo de transformação interior, fazendo com que a gente possa perceber o homem que era e o homem que almejamos a ser. Renovar futuro, em nós a pensar perseverança, no futuro, Pensar no futuro. Pensar que como criaturas imortais que somos, nós temos que aproveitar o hoje como uma oportunidade redentora de darmos passo para caminharmos à morada do Pai Celestial. Certamente que estamos distantes, mas esse é o momento nosso. E esse é o momento que nós temos que aprender a desenvolver em nós o quê? A paciência, a tolerância, o amor ao próximo, vencer a indiferença, que nós poderíamos destacar aí como uma das grandes dificuldades do século. A criatura, ela preocupa com si própria, ela não preocupa com o próximo.
o fato de você desenvolver, às vezes, um trabalho de caridade, o fato de você se preocupar com o próximo, se está achando que a cruz está pesada, que está difícil demais, por que a gente não visita um hospital, por exemplo, para sentir a dor do próximo, para estender a mão, para amparar? Então, muitas são as dificuldades, mas com certeza, muito superior são as oportunidades que Deus concede a cada um de nós. Roneir, o desencarne através do suicídio, ele é programado pela providência divina? Eu disse anteriormente que nós somos planejados para reencarnar, para evoluir, para avançar. Em momento algum, o homem tem o direito de tirar a sua própria vida, de forma alguma, assim nos lembra o Evangelho. O homem tem que zelar, tem que vencer a todas as mazelas, a todas as suas dificuldades e seguir adiante. É considerado, se assim podemos dizer, o tipo de crime que não consta na contabilidade divina. Esse é um crime que significa um desvio, uma rebeldia às leis de Deus. Roneir, qual a relação entre a obsessão e o suicídio? A obsessão, como funciona a obsessão? Nós podemos observar que a obsessão é um processo de influenciação de um espírito inferior. E se você estiver numa mesma faixa vibratória, faixa mental, naturalmente que esse espírito vai conseguir te influenciar negativamente. E às vezes um processo que pode começar de forma sutil, e você naquele primeiro momento até tem a condição de perceber se a ideia é sua, se não é, mas acaba que você se deixa levar. Esse processo vai se agravando, vai se fascinando ao ponto de se não se curar, se não buscar um tratamento, né? E aí às vezes é necessário o tratamento médico, com psiquiatra, com psicólogo, e às vezes é necessário também o tratamento espiritual, porque essa condição vai chegar a um processo de depressão. E o processo de depressão, ter um dia, uma semana de tristeza é normal, cuidado, porque isso vai se acumulando, daqui a pouco você tem um mês. E um mês de depressão não é normal. E aí você se entrega. Você se entrega. A vida pede o sentido existencial, a tristeza, a apatia, a melancolia. Você não tem forças e nem alegria perante as oportunidades da vida. Então, naturalmente, você precisa procurar uma ajuda médica, uma ajuda num tratamento espiritual, para que você possa revigorar, ter novamente a alegria de viver. Roneir, existe alguma estatística mais atualizada sobre o número de suicídios no mundo? O que esses números alarmantes nos revelam? Esse é o motivo que nós estamos evidenciando a campanha educativa Viver Vale a Pena, Suicídio Nunca. Essa campanha está sendo levada às ruas, a programas, nas casas espíritas, porque nós percebemos, e as estatísticas mostram isso. Para você ter uma ideia, Larissa, hoje aumenta o número de suicídio entre jovens de 15 a 24 anos no Brasil. Nos últimos 25 anos, aumentou em 30% esse índice. E também um número que nos assusta, a cada 40 segundos uma pessoa tira a vida no mundo. Isso representa, no ano, 1 milhão de pessoas. E 25 pessoas suicidam por dia no Brasil. Então são números assustadores. É por isso que nós temos que falar dessas consequências, principalmente à luz da doutrina espírita, porque a doutrina que vem para vencer, para matar o materialismo e para demonstrar que existe uma outra vida. E se existe uma outra vida, nós temos que fazer dessa um passaporte da melhor forma possível, para que nós possamos ter paz em nossas consciências na vida futura. Inclusive, Roneir, são estatísticas que não são completas, porque existem casos que não são contabilizados. Existem os especialistas nesse assunto, né? Os médicos, psicólogos e outros entendidos. Existe vamos dizer assim, um consenso de que não se deve evidenciar tanto esses casos. E nós compreendemos o porquê disso. Mas nós sabemos também que, neste momento, algumas verdades não podem deixar de ser esclarecidas, para que nós possamos trabalhar de forma efetiva e preventivamente essa campanha de valorização à vida contra o suicídio. Nós iremos agora assistir uma matéria sobre o tema de hoje, que mostra um pouco do personagem André Luiz, né, do livro Nosso Lar, em que foi feito um filme, descobrindo no mundo espiritual que foi vítima do suicídio indireto. Acompanhe conosco. Lourenço, antes de tudo, obrigado por ter me resgatado. Eu não gosto nem de pensar no que eu passei. Um pesadelo, uma injustiça. O que eu posso fazer por você, André? Eu preciso de explicações. Ah, claro, é compreensível. Depois de todo sofrimento, mas lamentável que tenha vindo pelo suicídio. O quê? O senhor não sabe o que o senhor está falando. Eu jamais faria isso. O corpo espiritual guarda um histórico de todas as ações praticadas no mundo material?
Então deve mostrar que tive uma doença que me tirou a vida. A sua doença é o resultado de uma lei maior. Que lei? Ação e reação. O estado mental é determinante para a história do ser humano. Eu não sei do que vocês estão falando. Quando você poderia imaginar que raiva, ódio, inveja, egoísmo e intolerância fariam parte de um diagnóstico? Além do mais, os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas, mas não podem suportar ano após ano de maus tratos. O seu aparelho gastrointestinal estava completamente destruído por excessos de todos os tipos. Bem, o termo é autoexplicativo. Um ato realizado durante longos e longos anos, o resultado é um só: suicídio inconsciente. Isso aí é uma explicação para tamanho sofrimento? Centenas e centenas de criaturas deixam a vida na Terra pelos mesmos motivos todos os dias. Uma verdadeira catástrofe silenciosa. Agora, André, aproveita o descanso. Sossega teu espírito. A aflição não resolve os problemas. O bom da vida é sempre recomeçar. Recomeçar. Muito interessante, né, Ronei? Ilustrou Muito. bem o que nós conversamos aí sobre suicídio Exatamente. indireto ou inconsciente, né? Ronei, o que encontra um suicida ao desencarnar? Gostaria de destacar o livro Memória de um Suicida, de Ivone A. Pereira. O espírito Camilo Cândido Botelho retrata com muita transparência, com muita verdade, até que impacta bastante. Ele que esperava, ao acabar com a sua vida, com um tiro no ouvido, ele esperava encontrar do lado de lá término de tudo. E tem-se a surpresa de que a vida continuava. Ele vai para o Vale dos Suicidas, onde perdura durante muitos e muitos anos, até ser socorrido pelos servos de Maria, encaminhado ao Hospital Maria de Nazaré. E por ali ele passou por longo tratamento, por ensinamentos, por aprendizado, no que diz respeito à valorização da vida, do corpo, na verdade preparando a sua reencarnação, porque ninguém fica livre dos seus erros, terá que reparar, aceitiu. Então, o que encontra? Aquele que provoca, ele vai sofrer muito, e digo mais, ele vai se preparar para que possa voltar à Terra, a reencarnar. E normalmente esse é um momento difícil. Por quê? Quando se comete o suicídio, você lesiona, provoca cicatrizes profundas no seu corpo perispiritual. E não tem outra forma de você se depurar. Terá que se reencarnando para que essas mazelas, essas energias obscuras, possam pouco a pouco ser depuradas pelo corpo físico. E aí então se explica das deficiências orgânicas de forma geral que se depara a criatura humana ao reencarnar, ao renascer novamente. Ronei, rapidamente, o que nós podemos fazer por aqueles espíritos que foram, fizeram sua passagem através desse triste ato que é o suicídio? Cara irmã, que possamos estender a mão àquele que necessita. Não é momento de criticar, não é o momento de condenar, é momento de estender as mãos, de esclarecer à luz da doutrina espírita, as graves consequências do suicídio. A prece, A prece, a oração, o livro edificante, o trabalho, tudo isso que seja renovador, que traga a alegria de viver, porque nascemos, reencarnamos para buscar a nossa renovação, a nossa transformação. E os momentos difíceis serão sublimes nas nossas vidas para que nós possamos definitivamente nos transformar. Caro telespectador, se você quiser saber mais sobre as atividades da Casa Espírita, acesse www.ocentroespírita.com. Agradecemos a presença do Ronei conosco e a você que nos acompanhou. Muita paz. Amigo ouvinte, você ouviu Ronei Esteves sobre o tema Viver vale a pena, suicídio nunca. Fique agora com os quadros 30 segundos Alta de Souza, Mensagens da Semana e Culto do Evangelho no Lar. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? Não, só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Se você pensa em suicídio, se você se sente triste, sozinho, desamparado, desesperado, peça ajuda. Procure tratamento médico e psicológico. Procure tratamento espiritual em um centro espírita. Ore, peça ajuda a Deus ou ao seu anjo da guarda. Suicídio nunca. Conheça o Espiritismo. A divulgação de dados distorcidos e imprecisos sobre o número de abortos realizados no Brasil, com projeções exorbitantes, desvia o foco das reais causas de mortalidade materna. Procuram dar uma falsa legitimidade para a criação de políticas públicas que legalizem o aborto no Brasil,
a pretexto de melhorar os dados da saúde da mulher. Vida sim, aborto não. Havia, ao tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote, por nome Zacarias, da turma de Abias, e sua mulher era da raça de Abraão e se chamava Isabel. Ambos eram justos aos olhos de Deus e obedeciam a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, por ser estéril Isabel e estarem os dois avançados em anos. Ora, desempenhando Zacarias suas funções de sacerdote perante Deus, na vez da sua turma, sucedeu que, tirada a sorte, conforme ao que se observava entre os sacerdotes, lhe tocou entrar no templo do Senhor para oferecer os perfumes. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo de 5 a 9. Apresentaremos agora uma atividade que proporcionará momentos de paz e compreensão para toda a família. Conheça o culto do Evangelho no lar e implante esta ideia. Por quê? Para quê? Como e quando realizar o culto do Evangelho no lar? Respostas a essas e a tantas outras questões daremos neste quadro baseado no Evangelho segundo o Espiritismo e na obra Paz em Casa, Paz no Mundo, Culto do Evangelho no Lar, ambos da editora Alta de Souza. Siga conosco. Respondendo às perguntas por que e para que realizar o culto do Evangelho no lar, o Espírito Teresa de Brito, no livro Vereda Familiar, nos diz: o lar sofre a carência do Cristo, vivo e ativo, em suas engrenagens em processo de emperramento. A família padece a falta dessa divina presença em sua ação cotidiana. Diante da presença de Jesus, por meio da oração e do fraterno diálogo, mantidos no íntimo doméstico, toda a visão do mundo se modifica para melhores perspectivas. Os entendimentos dão-se respeitosa e maduramente. Como realizar o culto do Evangelho no lar? É muito simples. Primeiro, você e sua família escolhem um dia na semana, no horário em que todos, ou pelo menos a maior parte da família, possa se reunir para o culto. E no dia combinado, harmonize o ambiente, desligando a TV e deixando uma música suave e tranquila que transmita bem-estar. Enquanto isso, prepare uma jarra com água para ser fluidificada. Separe o Evangelho e uma mensagem. Na hora do culto, faça a leitura da mensagem. Em seguida, a prece inicial. E neste momento, colocaremos uma música para harmonizar o ambiente. Enquanto isso, busque uma jarra com água e reúna a família. Iniciaremos agora o nosso culto do Evangelho no lar. Rejubila-te sempre. Mesmo em provas difíceis, rejubila-te e serve. A natureza, em tudo, é um cântico de amor. Cada flor é um poema. Toda fonte é bondade. O sol, cada manhã, é uma explosão de luz. Dor é apenas estrada para as horas felizes. A alegria na vida é presença de Deus. Emmanuel. Mestre Jesus, queremos neste momento te agradecer pela bênção da vida e por tudo que nos é mais caro, como a família, os amigos, o trabalho e a saúde. Somos gratos, Senhor, pelas oportunidades de crescimento que nos permitem valorizar cada instante da nossa existência. Abençoa aqueles que nos ouvem, os seus lares, familiares queridos, e que o teu amor seja uma luz a nos guiar, hoje e em todos os dias das nossas vidas.
Bem, amigos, estudaremos a partir deste programa o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Como se trata de um capítulo muito extenso, o faremos em diversas partes. Hoje trataremos dos itens 1, 2, 3, 12 e 13. O item 1, Bem-aventurados que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Lá em Mateus, capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. Então vamos começar o nosso evangelho. Segundo Allan Kardec, somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus, nosso irmão querido, promete aos aflitos aqui da terra. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, mais ainda seriam até mesmo um engodo. E olha, meus irmãos, mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Dizem muitos por aí, para se ter maior mérito. Mas então, pergunta-se, por que sofrem uns mais do que os outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justificasse essas posições? Por que uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir? Pois é, Regina, mas o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, né? E que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus, né? Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém pode concebê-lo sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, Regina, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Isso é muito bem lembrado. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, né, Guilherme? E muito menos com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há também de ser essa causa. Isso é o que cada um deve compreender e também aceitar. Por meio dos ensinamentos de Jesus, nosso irmão, Deus pôs os homens na direção dessa causa, e hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a mencionada causa por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. É isso mesmo, Regina, e por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus, nosso amado Mestre, aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento como prelúdio da cura. Então, também podem essas palavras ser traduzidas assim: deves te considerar feliz por sofrer, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as tuas passadas faltas te fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores te poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deves, pois, te sentir feliz por reduzir Deus a tua dívida, permitindo que a saldes agora, o que te garantirá a tranquilidade no futuro. Você entendeu isso, Regina? Então podemos concluir que o homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livre. Porém, se não fizeres, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Não se sentiria feliz, meus irmãos, o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas a 100ª parte do que deve? Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficará agradecido? É esse o sentido das palavras. Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. São ditosos porque se quitam e porque, depois de se haverem quitado, estarão livres. Verdade, Regina, é bem por aí. Se, porém, o homem, ao quitar-se de um lado, endivida-se do outro, ele jamais poderá alcançar sua libertação.
Isso é fato, né? Mas e se murmurarmos nas aflições, se não as aceitarmos com resignação e como algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto, nova dívida contraímos que nos faz perder o fruto que devíamos colher do sofrimento. É por isso que teremos de recomeçar, absolutamente como se a um credor que nos atormente pagássemos uma cota e a tomássemos de novo por empréstimo. Ora, aquele que encara pelo prisma de vida espiritual apanha, num golpe de vista, a vida corpórea. Daí, tira ele uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à saúde da alma, ao passo que com a inveja, o ciúme e a ambição voluntariamente se condena à tortura e aumenta ainda mais as misérias e as angústias da sua curta existência. Muito bem, meus irmãos, semana que vem daremos continuidade ao nosso estudo desse capítulo e, caminhando para o encerramento do nosso culto do Evangelho no Lar, ouçamos a prece final com a fluidificação da água. Senhor Jesus, Divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Estende as vibrações de amor em benefício de meu lar, Jesus, que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Faça uso da água fluidificada. Se você quiser conhecer sobre a campanha mundial do Evangelho em Casa, acesse globaljesus.net. Gostaríamos de agradecer a participação e as vibrações de todos, lembrando que na semana que vem estaremos aqui conversando sobre um novo trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no quadro Culto do Evangelho no Lar. Implante esta ideia. Até lá, amigos! Caro ouvinte, chegamos ao final do nosso programa Ação Espírita, um programa da Concafras PSE. Agradecemos a sua companhia amiga e pedimos que entre em contato conosco pelo e-mail açãoespírita@yahoo.com.br e envie a sua sugestão, comentário, enfim, a sua palavra amiga. Fique com Deus e até o próximo programa. Você que está enfrentando momentos difíceis, lidando com a depressão, pensamentos de suicídio ou desânimo que parece não ter fim, saiba que você não está sozinho. Estamos aqui por você. Mande seu pedido de oração pelo WhatsApp 994254833, mais uma vez 994254833, e tenha certeza de que estaremos orando por você com todo o carinho e amor. Ajude a construir um lar de amor e esperança. Em breve, a Casa Lar Casa do Caminho Francisco de Assis será um lar seguro para 20 crianças, oferecendo amor, cuidado e um novo começo. Mas para que esse sonho se torne realidade, precisamos de você. Sua doação faz toda a diferença. Com a sua ajuda, poderemos concluir a reforma e acolher essas crianças com dignidade, cara. Faça a sua parte. Doe para o Pix 30 832 855 0001 40. Novamente, 30 832 855 0001 40. E o nosso contato de WhatsApp é 98528 3262. Cada contribuição é um tijolo de amor na construção desse lar. Juntos, podemos transformar vidas. Cursos gratuitos de Espiritismo? É isso mesmo, totalmente gratuito. Venha conhecer essa doutrina maravilhosa que tanto consola. Anote aí o nosso telefone, 99969-9230. Mais uma vez, 99969-9230. Os cursos acontecem todos os sábados, das 17 às 19h30. Venha transformar sua vida. Esperamos por você.
Venha conhecer o nosso trabalho voluntário, o Ônibus Expresso Caridade, que está todas as sextas-feiras à noite, levando nas ruas o acolhimento e a dignidade a quem mais precisa, através do banho quente, doando roupas novas, corte de cabelo, sopa quentinha e também os ensinamentos de Jesus, proporcionando não apenas assistência material, mas também um conforto para a alma. Juntos podemos transformar vidas. Para saber como participar ou fazer sua doação, entre em contato conosco pelo WhatsApp 99425-4833. 99425-4833. O bem que você faz hoje ilumina o caminho de alguém amanhã. Venha conosco nessa missão de amor. E siga o nosso Instagram, @Expresso Caridade.